Saudações, eu sou William Moraes e eu vou ler para vocês mais um relato de uma experiência extracorpórea registrada por mim no dia 15 de novembro de 2022, como um exemplo de um assédio com o qual eu lidei. Falo muito sobre isso aqui, que estou sempre sendo assediado ou percebendo isso, e me vi fora do corpo e parei por sentir que tinha alguém grudado em mim. Talvez a sensação tenha me despertado a lucidez. É uma percepção como se você saísse de uma hipnose ou tivesse alguém tentando te hipnotizar e você percebe. Era um ser grotesco que eu puxei para frente. O curioso desse aqui é que ele parecia estar de costas para mim. Ele estava grudado em mim, mas de costas, como se olhasse para outra direção. E eu sei disso porque quando eu levei a mão para trás para pegá-lo, eu peguei no maxilar dele, na parte de baixo, e eu puxei para frente. E eu prendi ele no chão e falei para ele ficar quieto, porque eu não queria machucá-lo. Eu não lembro o que aconteceu depois. Era um ser, eu lembro como ele era um ser um tanto como se fosse uma árvore, uma raiz branca, acinzentada, umas partes mais, talvez como se fosse osso, mas não era, porque era mais macio, né? Mais partes mais salientes e pontiagudas, com marcações escuras ao redor do olho, essas coisas assim. Cada um tem um aspecto e é só um aspecto. Mas eu não lembro o que aconteceu em seguida. Eu provavelmente conversei com ele, eu fiz alguma coisa, tentei chamar ajuda. Sei que fiz isso e prossegui a minha jornada ali fora por um tempo. E talvez por isso não tenha transferido para cá direito, porque eu fiquei muito tempo lá. Mas eu recupero a lucidez em algum momento aqui, vocês perceberão. E isso é muito comum, tá? Essa variação, às vezes, é como se você cochilasse e caísse nesse fluxo de não percepção de que está fora do corpo. É quase que cair num senso comum. É difícil de explicar. Ou não, porque às vezes a vida nos puxa de uma forma que nós esquecemos tudo ao redor, não é? Então eu não lembro o que eu fiz por um tempo, minha lucidez baixou, mas me vi depois numa cena onde eu estava flertando com uma garota que parecia fazer de tudo para chamar a minha atenção. Me provocava, mas me provocava no sentido de me irritar para chamar a minha atenção, até que eu a convidei para sair, por perceber o interesse dela, e aí ela ficou feliz. E eu saí, falei que ia ligar para ela mais tarde. Não sei se ela também não tinha lucidez, se alguém que me conhece ou que eu conheço, e bastou para ela essa informação. E eu saí volitando, saí dali flutuando por uma estrada. E de repente, voando por essa estrada, pareceu que ela estava submersa. Ou seja, eu estava submerso, voando sobre essa estrada, como se houvesse um fluxo de água correndo por ela também. Não sei se expliquei direito. E tudo escureceu com essa percepção. E eu pensei, ok, o que eu posso fazer para tentar enxergar? Aliás, deixa eu sentir, pensei comigo mesmo, né? Se eu estou num lugar bom. Porque às vezes não estou, né? Eu fiz uma leitura do que eu estava sentindo dentro desse fluxo. E eu me sentia bem.
e melhorando, na verdade, meu ânimo, tudo. E parecia que havia algo dentro dessa água, parecia água viva, algumas partes que eram mais sólidas, que passavam por mim, meio que me limpando. Aliás, eu intuí que eram letras. E é só uma percepção minha, tá? Como se fossem letras de gelatina, talvez. Alguma coisa assim. E estavam me limpando. Era como uma chuva, né? Não na vertical, na horizontal, dentro da água, uma chuva disso. E eu achei interessante. E até pensei que lembrava um pouco Matrix, aquelas letras descendo, né? Só que daqui para lá. E eu fiz uma nova leitura. Porque eu pensei, parece estar me limpando, mas me limpando do quê? Se eu já me desvencilhei daquele que estava me parasitando, né? E eu percebi que tinha outro ser grudado em mim. Mas foi quando eu vi que estava vendo, na verdade, porque a água era escura, mas não completamente, não tinha uma luz, mas dava para ver sombras, e eu vi a minha sombra embaixo, na estrada. Então eu estiquei a minha mão para tocar o fundo, que era a estrada, pela qual eu estava deslizando, me movimentando, e ao tocar o chão eu desacelerei. Mas a água continuava a se mover, pois havia uma correnteza vindo nessa direção, trazendo o que esfregava o meu corpo espiritual. E eu parei, porque eu quis lidar com o ser grudado em mim, ali, nesse cenário. Levei a mão para trás e iniciei a minha luta. Era um ser de sombra, com membros muito longos, e eu arrancava pedaços dele, porque ele se grudava, ele se agarrava em mim, grudava em mim, e eu arrancava pedaços dele que eram levados pela água. Quando a cabeça dele veio para frente, ela falou comigo, porque era uma silhueta de mulher. Eu não sei dizer se era uma silhueta que tentava emular o meu amor, mas eu foquei no que ela disse. Ela pediu, me leva com você. E era quase implorando. E eu falei que ter ela grudada em mim acabaria resultando em... E eu não completei. Eu ia dizer peso. Mas ela falou, transformando completamente a voz dela, quando ela falou câncer. E riu. Riu como uma vilã que não se importava. Como se ela deixasse uma máscara cair. E eu continuei retirando e me sentindo mais leve, tirando partes dela, porque apesar da cabeça dela estar na minha frente, os braços, ainda até pernas, tentavam me laçar. E eu continuei retirando e me sentindo mais leve e mais leve. E eu acordei nesse processo. Aqui eu escrevi sobre a minha conclusão, que eu só posso confiar na vida me mantendo aqui enquanto eu for útil, porque o que eu escuto desses seres falando que vão causar algo em mim é bastante corriqueiro. E eu considero que já fui curado de muita coisa nesse processo da vida. Talvez por causa disso. Tudo dependa da nossa postura em relação a tudo. É claro que não apenas, depende também de sermos mais úteis aqui do que onde quer que seja. E isso pode mudar a qualquer momento. Então, é o que eu digo sobre confiar que estarei aqui enquanto eu tiver de estar. E sobre esses seres grudados, para mim se tornou uma realidade bastante comum. Eu tenho muitos relatos ali, tentei escolher algum que fosse interessante para vocês, como esse aqui, porque cada um deles é um pouco diferente. Tenho conversa, né, que eu já tive
com um ser desse que me falou que me conhecia de outra vida. Vou até deixar aqui no final. E eu só posso fazer a minha parte, que é tentar dialogar com esses seres. Eu já me perguntei se eu devia querer arrancar eles ou não. Não sei se é um trabalho social carregá-los de fato. Vai ver, dependendo. Não sei. Sei que é um peso a mais, sim. Agora, eu escutei um senhor falando numa entrevista na qual Wagner Borges está, não lembro o nome desse senhor. Sei que ele trabalha ou trabalhou na revista Planeta e tal. Eu vou deixar o link aqui embaixo, porque esse senhor relata que um outro médium, ou uma médium, agora eu não lembro, disse que ele tinha elementais grudados nele. E eram elementais do ar, e ele tinha muito esse elemento ar, que ele precisava de algo para aterrá-lo, para equilibrar. E esse médium, ou essa médium, acoplou nele um elementar de terra. E que foi até visto pela secretária dele, a moça que trabalhava com ele, alguma coisa nesse sentido, sem ele falar o que aconteceu. Tinha até um desenho, tem uma história sendo contada nisso aí. E ele até comenta que traziam vantagens em alguns aspectos, mas que não era só uma questão de camaradagem da boa vontade, não. Que eles também tiravam algum proveito dessa simbiose. O quanto isso é comum, eu não sei dizer. Se você tem alguma aflição a respeito, considero que seria bom você trabalhar isso em sua mente, nem que seja também não pensar nisso muito, porque sempre falo isso, não vale a pena ficar obcecado ou obcecada com uma questão que pode ser inerente ao fato de estarmos aqui no plano físico. Acaba que pode ser que seja, assim, uma condição natural de estarmos aqui, com a qual ainda não conseguiríamos lidar tão bem, mas que talvez não seja tão ruim assim. Não sei. Sei que eu quero conversar e tentar ajudar, porque no geral são seres que estagnaram na jornada e em algum momento eles vão ter que seguir em frente. Obrigado por sua atenção. Fique atento às notificações aqui. Quem não tem, eu não peço essas coisas, mas como eu tenho feito lives, se você ativar o sininho, né? Se você se inscrever e ativar o sininho, é provável que você receba a notificação de quando tiver live, ou pelo menos quando eu publicar uma chamada para live, que geralmente eu faço em imagem. Porque a notificação de live, eu acho que só chega um tempo depois que ela já começou. Tem umas coisas assim que não funcionam muito, principalmente para mim, que desabilitei todas as publicidades aqui do YouTube, mas honestamente é muito terrível isso. Eu assisto coisas no computador na Marina e lá eu não tenho bloqueador de anúncio. E eu não coloco porque eu até sei colocar, só que aí eu vou perder, tenho que deslogar de todas as contas minhas e dela lá, e isso seria muito, ela já falou que seria bem chato, porque tem senha que ela nem lembra mais. E a gente acaba virando meio que refém, assim, é quase que uma ameaça, né? Você não quer mais propaganda? Assine o YouTube Premium, sei lá o quê. Me lembra um pouco aqueles gangsters de filmes do Bruce Lee, que ofereciam proteção, você tinha que pagar um tanto para eles mesmo não avacalharem as suas vidas. Porque o YouTube é assim, ele vai ganhar o dinheiro dele. Seja com a gente, diretamente com as propagandas, né? Seja com as publicidades das propagandas, ou com todo mundo pagando o YouTube Premium. Eu acho ruim, mas enfim, é o modelo, né? Muito obrigado por sua atenção. Deixe perguntas, deixe comentário, responderei assim que é possível. Hasta!